Boa tarde, Roger. Tudo bem? Boa tarde. Conversando com dirigentes aí do dia a dia do Pelotas, uns comentaram que não dá pra culpar só a comissão técnica e direção, que também tá dando mais altitude aos jogadores. Concorda com essa afirmação? Tu acha que precisa ter outra postura para poder classificar o Pelotas e subir depois da próxima fase? Sim, sem dúvida. Concordo plenamente. Acho que quem entra em campo são os jogadores, né? A gente trabalha, a gente treina, tem todos os meios para poder desenvolver uma boa partida, né? E muitas vezes a equipe adversária nos coloca em algumas situações que nós lá dentro temos que resolver e nem sempre vai ser, né, algo treinado, né? Então, sem dúvida nenhuma, né, passa muito pelos jogadores esse último resultado, isso aí, sem dúvida. Roger, tudo bem? Prazer em falar contigo de novo, meu amigo. Bom, agora com a ausência, né, do teu colega, do Charo, né, que não vai poder jogar por conta do terceiro cartão amarelo, a gente tem visto acompanhar, né, Roger? Então o William vem enaltecendo essa dobradinha, tu e o Charo, né, que vem fazendo bem essa dupla e tudo mais. Eu te pergunto, como é que tu vê aí essa questão que talvez o William, né, vai te colocar como lateral, que foi assim quando tu iniciou o trabalho aqui com o Leucir, depois que o William fosse mais pra frente, enfim. Queria que tu falasse um pouquinho já como é que tá te preparando para poder voltar a essa posição e tudo mais. Cara, pra mim é tranquilo, super tranquilo, né? Tenho total capacidade de fazer lateral, né? A gente ainda começamos o trabalho na semana ontem, né? Acredito que o William tem uma ideia de equipe que ele, né, vai jogar, embora ainda não tenha nada pronto, nada definido, né, cara? Mas se for da vontade dele, né? Se ele entender que eu tenho que retornar para lateral, para mim é super tranquilo, né? Vou fazer minha função ali, assim como eu já vinha fazendo na frente, né? Sou funcionário do clube. Quando ele conversou comigo, eu falei, eu tô aqui para ajudar, né? E isso se mantém. Se for para ser na lateral, né? Estou à disposição. Se for para ser como segundo volante, estou à disposição. Se for para ser como extrema, estou à disposição, né? Tranquilo. Agora, o jogo lajadense é passado, né, Roger? Tem que pensar no São Gabriel. Pensar para frente aí, o São Gabriel é um adversário complicadíssimo, chato de jogar. Tem um atacante bom que é o Cadinho, né? E eles estão lá, depois da vitória, estão embalados, né? E é um jogo de Copa do Mundo, lá domingo à tarde, promessa de campo cheio, torcedor. E o que o William tem falado para você sobre esse São Gabriel, que para vocês também é uma Copa do Mundo, né? Que é um adversário de 6 pontos e podendo até ficar em terceiro se vencer o São Gabriel com os resultados, né, Roger? Então, acho que desde a partida aqui contra o Guarani, né, nós, dentro do vestiário, a gente começou a encarar os jogos como decisões. Né, contra o São Gabriel não vai ser diferente. Né, nós tivemos aí essas duas grandes partidas contra o Guarani, né, que foram decisões. Contra o São Gabriel também a gente pretende encarar como uma decisão. Né, sabe que vai ser um jogo difícil, assim como tem sido todos os jogos na divisão de acesso. Né, e o William até passou hoje pra gente, né, cara? Ontem, na verdade, quando a gente se representou, né? Não vamos fazer grandes projeções, né? Vai ser jogo a jogo, a decisão. E essa de São Gabriel vai ser mais uma, cara. Nós vamos para lá, né? Com uma equipe forte, né? Sabendo que tem que melhorar, que tem que evoluir. Né? Outra coisa que ele frisou bastante, né? Quando a gente ganha não estava tudo certo, né? Agora a gente perdeu, também não está tudo errado. A gente sabe que tem que evoluir sim, mas a gente sabe que tem muitas coisas boas que vêm sendo feitas, né? Acho que a gente vai para lá sim para encarar uma decisão. A gente sabe que vai ser um jogo bem difícil, né? É um jogo que a gente espera muito da característica da competição, um jogo de bastante força, de bastante pegada, e eu acho que a gente vai ter que ir lá e se impor, buscar o resultado, né? Acho que é possível ir lá e fazer os 3 pontos, e a gente precisa, como também o William frisou, né, recuperar esses pontos que a gente perdeu dentro de casa, recuperar fora, né? Então, nada mais justo do que a gente ir lá em São Gabriel, né, e tentar, e quem sabe trazer esses 3 pontos. Boa tarde, Roger. Ele está falando contigo. Em relação nessa partida contra a equipe do Lajadense, né? Tu falou que o Pelotas tem encarado desde as partidas contra o Guarani, todas as partidas como decisão, né? Então a análise que tu faz dessa partida de sábado, o que tu acha que faltou, né, para o Pelotas conseguir sair com esse resultado, até faz o primeiro tempo equilibrado, sai com empate, mas no segundo tempo não consegue, né, propor seu jogo e não consegue acertar nada saindo com a derrota, né? Então qual é a análise que tu faz dessa partida de sábado que tu acha que faltou para o Pelotas conseguir ao menos um empate nessa partida? Como eu falei para o colega ali anterior, né? Tem situações que às vezes a gente treina, né, e a gente sabe que o adversário vai nos colocar, e tem outras que eles colocam e nos pegam de surpresa, e talvez a gente ali dentro tenha que resolver, né, porque somos nós jogadores que entramos dentro de campo para jogar e resolver as questões da partida, né. Talvez a gente pudesse ter tido uma postura, né, de encurtar mais quando os caras estivessem no nosso campo de defesa.
né, ter um pouco mais de malandragem, saber que se não desse para ganhar também não perder, né, porque hoje se nós não tivéssemos perdido a partida nós seríamos terceiro, né, teríamos um ponto, eles não teriam pontuado 3, e com a derrota do Inter de Santa Maria nós passávamos eles no saldo de gol, éramos terceiro. Então algumas situações que nós dentro de campos também a gente tem que ter essa leitura e entendimento. Se não dá para ganhar, também não era mau resultado, né, analisando hoje, não era mau resultado do empate. Então acho que parte de nós também, um pouco jogadores, né, essa cobrança e esse entendimento de como e quando, né, o momento certo de atacar, de defender, de pressionar, porque não é porque a gente estava em casa que nós tínhamos que nos expor tanto quanto a gente acabou se expondo, né, nessa última partida. Bom, em 2021, né, tu fez parte da campanha do Guarani, que subiu, que fez uma campanha muito acima, teve uma derrota na primeira fase, né, e fora de casa, se impondo em vários jogos também. Então, qual é a dificuldade que está tendo para colocar na prática esse ano, fora de casa principalmente? O Pelotas venceu o Guarani, mas no segundo tempo foi pressionado o tempo inteiro. Lajadense perdeu, empatou contra o Guarani também, empatou Santa Cruz. Qual é a grande dificuldade que está tendo esse ano os jogos fora de casa, na tua opinião? Em relação ao Guarani, né, fazendo um comparativo com o Pelotas, né, são características de jogos diferentes, né? Geralmente quando o pessoal vai jogar lá em Bagé, vai já sabendo mais ou menos que vai ser um jogo que a gente fala que jogar em Bagé tem um caráter diferente, né? Já é uma forma diferente de se jogar lá. Aqui em Pelotas os times vêm simplesmente para não perder, para tentar buscar daqui a pouco, né, um empate, um contra-ataque, conseguir um gol, como os times têm feito, né, um contra-ataque, numa jogada de fuga. E fora de casa, eu acho que também, né, contra o Pelotas todo jogo é a Copa do Mundo, né, porque quem joga no interior sabe, né, vestir a camisa do Pelotas, não digo que seja é um sonho, não, mas todo jogador que joga no interior tem vontade de um desejo de um dia vestir a camisa do Pelotas, né, e faz a sua partida da vida, né, assim como o Guarani, pô, lá tem uma molecada que eu acho que tem qualidade, que o sonho deles talvez, né, a vontade deles seja, quem sabe no ano que vem ou na Copinha, ou enfim, um futuro momento estar vestindo a camisa do Pelotas. Então eu vejo que contra o Pelotas os times vêm com uma questão anímica diferente para realmente se mostrar, para fazer o jogo da vida, né? E querendo ou não, de certa forma isso dificulta, não que seja desculpa, óbvio, mas isso sem dúvida tem uma certa diferença. Rogério, até pegando o gancho aqui do Fernando Rascato sobre essa pergunta e tudo mais, eu te pergunto, o que está faltando pro Pelotas, com a tua experiência que tem, né, das lideranças do grupo, Pelotas ter resultado, que é o mais sedutor, né, o que mais vocês querem, é o resultado, lógico, mas além do resultado, vem desempenho bom, né, Roger? Porque, tipo assim, das 3 vitórias que o Lobo teve, né, por aí, contra o São Gabriel, como a gente falou aqui, foi apertado, né, no apagar das luzes, mas venceu, ótimo. Enquanto o Guarani, na goleada, teve uma atuação muito boa, mas na segunda etapa, no primeiro tempo teve dificuldades, né, e lá no Edmundo Faix, lá também foi um jogo de muitas dificuldades, e vocês foram pressionados o tempo todo. O que está faltando para aliar essas duas coisas? Claro, o mais importante, lógico, é o resultado, mas para ter resultado e desempenho, até para atrair o torcedor, que é o que mais vem cobrando nas redes sociais, pelo que a gente acaba acompanhando hoje. Eu acho que cada partida é uma história, né? Cada jogo tem uma característica diferente, né? Eu acho que tu frisou bem, às vezes é preferível a gente ganhar, como era o jogo lá para o Guarani, esse último, era o jogo para ganhar. A gente sabia que seria um jogo de extrema dificuldade de tu conseguir ter um bom desempenho técnico, tático lá dentro, mais técnico, porque eu acho que a gente trabalhou taticamente para fazer aquilo que a gente fez, para ganhar, ponto, né? E eu acho que é isso, cada jogo é uma história diferente. Então agora a gente vai lá para São Gabriel sabendo que também vai ser um jogo difícil para jogar e para ter mostrar um futebol vistoso, né? A gente precisa dos 3 pontos, então a gente vai trabalhar para ter os 3 pontos. É lógico que a gente jogando bem, a tendência da gente conseguir os 3 pontos ela é maior, mas eu acho que no primeiro momento a gente trabalha para conseguir os 3 pontos. Lógico, jogar aqui na Boca do Lobo é muito mais fácil por conta de ter um campo com uma qualidade de gramado melhor, né, de ter a nossa torcida a favor, estarmos em casa, né? Eu acho que os nossos jogos em casa a gente conseguiu fazer boas apresentações, embora em alguns momentos, né, o pessoal da imprensa, o pessoal da torcida discorde um pouco, porque daqui a pouco quer que o Pelotas ataque a todo tempo, quer que o Pelotas... Mas não, a gente tem um padrão tático a seguir, a gente tem uma estratégia de jogo a seguir, que dentro do nosso entendimento tem partidas que talvez para vocês não é tão agradável, mas que dentro do contexto de estratégia era aquilo, daqui a pouco era uma partida para se resolver no segundo tempo, como foi a do São Gabriel, era para se resolver no segundo tempo, como foi a do Guarani, né? Porque lógico que a gente quer sair ganhando, como a gente tentou nesse último jogo, a gente começou pressionando o Lajadense, só que a gente não conseguiu tomar o gol, então faz parte do jogo. Às vezes a estratégia
usada realmente para o jogo se mover para o segundo tempo e conseguir o resultado no segundo tempo. Então, são variáveis, né? Que, lógico, cada treinador tem a sua metodologia, né? Lógico que todo mundo quer sair ganhando, mas não é de qualquer jeito, né? Tu tem que trabalhar, tem que ter uma estratégia e eu acho que passa por aí. Rogério, tu deve ir para a lateral, porque o Charo não vai jogar, né? Aí fica meio que talvez o Elias deve entrar, vai ser o deixar o William resolver. Mas o Pelotas não tem ainda uma criação daquela jogada do meio campo, né? Aquela no meio da área, só balouçada. Isso também é um ponto que está complicando o Pelotas, está conseguindo fazer gol, não tem quem cabeceie, a dificuldade. Como é que vocês estão trabalhando essa jogada aí, principalmente o miolo do meio campo ali, Roger? Interessante a tua leitura, gostei, achei legal, porque como eu te falei, a competição é uma competição que não te dá essa condição talvez em determinados momentos por conta dos gramados, né? E as equipes são muito fechadas, né? Hoje em dia o beabá do futebol é tu fechar por dentro e tu não toma a bola por dentro, então as equipes vêm com um setor de meio de campo somente ali na frente da área fechada e os espaços estão pelos lados, né? E em certos momentos a gente tem uma dificuldade de entrar, assim como não só nós, acho que todas as equipes, né, trabalham para jogar pelos lados, e eu acho que é isso que a gente vem trabalhando muito, né? Lógico, se tiver oportunidade em determinado momento, eles nos deram a oportunidade de chegar por dentro, a gente vai chegar, né? Porque para mim onde tem mais facilidade para a gente poder fazer o gol é entrando por dentro, né? Mas como está tudo fechado, as equipes vêm fechadas por dentro, as nossas oportunidades e as nossas possibilidades elas acabam sendo pelas laterais. E a gente vem trabalhando muito por aí, vem aparecendo nos jogos, né? Como tu falou ali, mencionou minha dobradinha com o Charo, né? Do outro lado lá tem vem jogando o Luan, o Léo, né? O Jacone também ali. Eu acho que é mais ou menos por aí, em relação a eu jogar, entrar, eles não sei, a gente não sabe ainda, né? A gente começou a trabalhar ontem, a semana a gente não teve nenhum trabalho tático ainda mais específico, né? Mas eu acho que o William, como eu falei, já deve ter alguma coisa em mente e o que ele tiver em mente a gente vai fazer bem, né, para buscar esses 3 pontos lá em São Gabriel. Bom, Roger, como tu, o colega, falou também, né, tu é um cara experiente na divisão de acesso, né, já tem um acesso nas costas, né, então como é que tu vê essa divisão de acesso que tu acha que falta pro Pelotas para conseguir ter até mesmo esse equilíbrio que tu também pontuou antes, né, em relação ao resultado e desempenho, Pelotas ter uma tranquilidade na competição, buscar esse acesso no G4, né, porque hoje está fora do G4, e também, é claro, né, visando o mata-mata que aí muda um pouco o campeonato, né, fica mais pegado também. Então, o que tu acha que falta para o Pelotas conseguir ter uma tranquilidade nessa competição e assim buscar, ao menos agora nessa primeira fase, já esse acesso também, é claro, mais para frente, aí brigar ali com as equipes que têm desempenhado melhor, por exemplo, tem o Monson aí que está sobrando no grupo A, né? Então, o que tu acha que falta para o Pelotas aí na sequência dessa divisão de acesso? Acho que tranquilidade não vai ter, né? Até o final, até porque, né, faltam aí para acabar a primeira fase, são 5 jogos, né? A gente acredita que até o final a gente vai estar ali brigando, lutando, né, contra as outras equipes, né, e consequentemente classificando, já vamos entrar nos matas. Eu acho que vai ser disputado aí sim até o final. E em relação, né, à campanha do Monson, cara, isso aí é muito relativo. Acho que começa uma outra competição ali nos matas, né? No passado eu classifiquei com Santa Cruz, em primeiro, se não me engano, a gente foi primeiro no geral, segundo no geral, e a gente caiu no primeiro mata por uma equipe que tinha vencido acho que 3 partidas, que foi o Esportivo. Então, né, a nossa ideia, né, é classificar primeiro entre os 4, né? A gente vem pensando decisão, jogo a jogo, né? Pontuar, vencer o jogo seguinte, né? E aí ver como é que a gente está na tabela, ver como é que está a nossa classificação, e assim a gente pretende ir até o final, jogo a jogo, né? Classificando sim, aí tu ter uma estratégia para um mata-mata, mas eu acho que isso aí já é uma situação ali para frente.